Aquariano, seja muito bem-vindo, você que é de Aquários. Ou se você tem ascendente em Aquário, essa previsão é para você. Estamos aqui caminhando para a entrada do eclipse solar, que ocorre agora dia 21 de setembro, a exatos 29 graus do signo de Virgem. Vamos entender como tudo isso vai te impactar, mas lembrando que nós estamos aqui numa temporada de eclipse. Acabamos de passar pelo eclipse lunar total, agora dia 7 de setembro. Caso você não tenha assistido esse vídeo, eu sugiro que você assista, porque é um eclipse que ainda está reverberando aqui, tá? Mas, diferente do eclipse solar, que esse eclipse ele ocorre dia 21 de setembro agora, mas ele vai se desdobrando até 90 dias ainda. Ou seja, o eclipse solar, ele paira ainda por 90 dias. E é um eclipse que então ficará ainda ativo até dia 21 de dezembro de 2025. E geralmente esse é o eclipse que eu trabalho em atendimento, tá? Porque ele é um eclipse que dá pra gente se desenvolver através dele, porque o lunar ele é só um resultado. Ele paira naquele período, mas é um resultado, tá? Diferente do solar, que é um desdobramento, é uma construção ainda, ok? E se você gosta de astrologia, já tá aqui, me segue, já tá vendo os vídeos, então peço para que você curta o canal e se inscreva. Eu sei que tem muita gente que assiste que não se inscreve. Se inscreva aqui no canal, ajuda o canal a crescer, tá bom? E se você tá aqui pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Se você gosta de astrologia, quer aplicar lá no dia a dia, gostou do meu jeito de explicar, então já peço a sua inscrição aqui e a tua curtida, tá bom? Então vamos lá, Aquário. Vamos lá, vamos entender o que é isso aqui, o que esse eclipse tá te trazendo aqui. Bom, primeiramente, esse eclipse, ele fala sobre grana, dinheiro, tá? E ele coloca aqui um ponto importante, que é você olhar para suas dívidas. Ou se aqui você tem algum investimento para fazer, também fica em pauta esse investimento. São várias coisinhas esse setor, tá? Então eu vou falar de tudo, vou citar aqui, e aí depois eu vou explicar como que tá a dinâmica dos aspectos no céu. Mas ele vai falar das dívidas, é por isso que ele fala de acertos de contas. Então é um eclipse que fala sobre sentar e acertar as contas com alguém e alguém também com você. Esse eclipse ele vai falar do cartão de crédito, ele vai falar de investimentos expressivos e ele fala sobre dinheiro do outro. Então, por isso que aqui fala sobre, se você é casado, mexe com os recursos que você tem com essa pessoa. Se você tem um sócio, são os recursos que você também tem com o teu sócio. Este setor, ele representa aposentadoria, pensão, heranças, partilhas, divisão de bens. Então, ele não é um setor assim com um assunto tão agradável, tá? Porque aqui é ter que resolver tema financeiro realmente, tá? Agora, a boa notícia é que nós temos um céu que está ajudando a desbloquear algumas coisas. Então, se você tem que pagar uma conta, você não estava conseguindo pagar, você vai conseguir pagar. Se tinha ali uma dívida ou algum acerto de contas que exigia alguma negociação, eu também vejo algo interessante para que isso se resolva, tá? Mas esse setor, que é o setor 8, ele também é um setor que vai falar de outras coisas aqui também. Ele te convida a ter que selecionar melhor o que fica e o que não fica. Então, é um eclipse bem incômodo para você. Você vai ver que até o final do ano, você vai ter que resolver muitas coisas, inclusive ter habilidade emocional e psicológica
para encerrar algumas coisas aqui, para colocar um ponto final numa situação que não é boa, ou que não é agradável, ou que de alguma forma te obriga a ter que se posicionar, tá? Enfim, para cada um isso vai ser de uma forma, para alguns isso pode ser até fácil, porque você lida bem com isso, para outros isso pode ser um pouco mais delicado, porque envolve pessoas que você gosta, ou envolve situações que você vai ter que se posicionar de alguma maneira, tá? Mas para a gente poder se aprofundar um pouco mais, eu tenho que explicar Saturno e Netuno no teu mapa, porque ambos estão em conjunção, em movimento retrógrado também, voltando para Peixes. Só que Saturno já entrou em Peixes e o Netuno está prestes a voltar para Peixes. Ele vai acontecer isso em outubro, tá? E esta retrogradação, ela já foi esse movimento que trouxe para você muita dificuldade financeira, te trouxe alguns dilemas materiais aqui, coisas que faz você ter que rever os seus valores, rever a sua gestão financeira, pode ter trazido algum processo, inclusive de estagnação na tua vida material. Você teve que pausar alguns projetos que envolviam investimentos. Enfim, o que eu vejo aqui é que trouxe para você uma situação de dificuldade, tá? Em relação à parte material. Te trouxe aqui uma grande reflexão sobre a tua vida financeira, o local que você trabalha, se é um local bom ou não, ou a tua gestão, a tua maneira, principalmente, Aquário, a tua maneira de enxergar dinheiro, tá? Quer trabalhar a causa principal, seria isso. Qual é o meu olhar acerca da grana? Por exemplo, às vezes você... Tem gente que às vezes não cuidava do dinheiro. O dinheiro estava ali largado, então a vida te coloca em dificuldade para você ter que começar a olhar para o teu dinheiro, para pegar as rédeas da tua vida e da tua gestão financeira, porque aqui fala muito de dependências financeiras, dependências com outras pessoas que talvez tinham uma visão diferente também da sua. E aí, como é que ganha dinheiro dessa forma? Não dá, né? A gente só pode ganhar dinheiro quando existe uma visão que case um com o outro, né? Que traga, é bom para mim e bom para o outro. Porque aqui você pode ter passado por alguns conflitos financeiros aqui com outras pessoas. Então, a causa disso tudo envolve você refletir. O que você valoriza? O que é prosperidade para você? O que é ter dinheiro? O que é ter segurança financeira? A sua movimentação financeira, o seu movimento, seus gastos, eles estão indo para qual direção? Qual o propósito? Qual o fim disso? Então, tudo isso é importante que você pare, porque é um eclipse que te obriga a pensar sobre isso. E aí, Aquário, pensando sobre isso, aí a gente vai para o ponto do eclipse, porque o eclipse ele está falando sobre você ter que lidar melhor com o dinheiro do outro. É isso, então olhar minha prosperidade, olhar meu ganho, olhar meu crescimento, é também validar o dinheiro do outro, é também enxergar o potencial do outro, é poder entender que o outro também faz por mim muito, né? Às vezes a gente não valoriza algumas coisas, entendeu? Aqui nós temos um céu que fala assim, ó, vamos valorizar o que temos, vamos valorizar o que o outro traz para mim, seja pouco, seja muito, não importa, mas o que o dinheiro desta pessoa ele reverberou na sua vida. O dinheiro pode ser o dinheiro do seu sócio, pode ser o dinheiro do cônjuge, pode ser os recursos de outras pessoas ali que estão envolvidas nesta trama. E aqui nós falamos sobre essa questão de valorizar. E aí, quando a gente valoriza, a gente encontra a solução.
mesmo que seja um desfecho, mesmo que seja um encerramento. Olha, eu não preciso mais da sua ajuda, muito obrigado. Olha, muito obrigado por tudo, mas agora eu vou seguir de outra maneira. Olha, essa sociedade foi boa, mas agora eu preciso seguir de uma outra forma. Então a gente não pode. Isso é muito Saturno. Saturno é qual é o caminho que a gente faz para encerrar alguma coisa. Né? A maneira como a gente lida com isso, ou como a gente encerra alguns processos, é que vai de fato ser a cereja do bolo. Então, o que, que acontece, né? Para alguns, às vezes é esse reconhecimento, tá? Para que você consiga encerrar essa situação com o pé direito. E para outros, talvez seja entender qual é a tua vocação, o que, que você gosta, ou e trabalhar algum tipo de dependência que não foi uma dependência saudável para você, foi algo que não foi produtivo para você, tá? Então aqui fala sobre esses desfechos, né? E que são coisas que vão se arrastando. É como se você se não quisesse mais algumas coisas, mas para isso exige de você maturidade e sabedoria para encerrar, né? Sabedoria para a gente sair de um lugar para ir para outro lugar, né? Finalizar uma maneira de ganhar dinheiro por uma outra proposta, uma outra atividade financeira. Se você não valoriza, né, o que você tem, se você não valoriza tudo que você conquistou ou quem esteve com você até então, isso gera problemas. E são problemas muito mais ligados à parte metafísica do que você imagina. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito prática e não é tão prático assim. Principalmente porque temos ali o planeta Netuno. Netuno não é nada prático. Netuno, ele fala sobre dependências emocionais, ele fala sobre subjetividade, entendeu? Então, mesmo que de repente é o outro que tem que valorizar, então é um caminho, aqui é um caminho, mas o fato é como que você se desvencilha disso. É um eclipse que pede que você se desvencilhe de algumas coisas aqui, tá? E se desvencilhar disso não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível. Às vezes a gente tem que apenas entender o caminho, entender o processo, entender a conexão, a ligação que a gente está fazendo com essa pessoa, tá? Então, para alguns isso pode envolver heranças, partilhas, divisão de bens, dívidas, acertos de contas, coisas que ficaram estagnadas. Às vezes, projetos que você fez com alguma pessoa. Às vezes, você fez um projeto com alguém que você nem está mais com essa pessoa. Mas esse projeto ainda paira. Olha que louco, paira. Você não está mais com a pessoa, mas paira. E esse pairar atrapalha. Então, a gente precisa, sabe, diluir isso. Como que faz isso? Através de terapias, assim, você poderia fazer uma apometria, você poderia fazer uma radiestesia, porque aí são questões energéticas que impedem você de dar um passo adiante. Por quê? Porque houve uma promessa e essa promessa ela paira no teu campo energético, tá? Bom, eu expliquei aqui todos os casos. Aí você vai ter que avaliar o que cabe para você. O fato é que é um eclipse que te convida a encerrar isso aqui, encerrar esse dilema, tá? Por que, Aquário? Porque quem está aqui no comando nada mais é que Netuno, que eu expliquei bastante sobre ele já, que fala sobre essas dependências financeiras. Aí nós temos Plutão, que está no teu signo, inclusive, que fala que você inicia um ciclo em que você vai ter que olhar mesmo para a tua vida material, mesmo para essa questão de, sabe, desapego, desconstrução muito profunda. E a outra é Urano, que inclusive é o seu regente, que também faz parte dessa trama, trazendo uma fase nova, uma vida nova aí para você. Agora a pergunta que não quer calar: você está aberto e pronto a esta fase nova da sua vida? Reflita. Aquário
é a liberdade. Todo aquariano veio ser livre. E esta liberdade, ela é interessante, porque a maioria dos nativos de Aquário se colocam em experiências de prisão, sem perceber que é uma prisão. Então, você também precisa entender isso, porque o tema dinheiro, ele está latente aqui, o tema finanças, e os elos e as dependências financeiras que você criou. Analise como que você vai conduzir tudo isso aqui, porque isso aqui é uma trama que está caminhando para um desfecho, mas vai depender do seu estado de consciência. Mas tá bom, tá muito bom para que você encerre isso, para que você olhe para essa experiência com mais abertura, com mais entendimento, né? Às vezes a gente faz promessas e essas promessas elas não podem ser cumpridas, entendeu? Então tudo isso coloca a gente numa situação, a gente vive N situações aqui, cada um no seu quadrado, né? Aquário, nós temos uma outra questão aqui, porque Marte está quadrado a Plutão e a Vênus está quadrado a Urano. E esta dinâmica, ela mexe com as relações próximas, irmãos, parentes, vizinhos, ou aquelas pessoas que também estão longe de você ou que moram longe, porque aqui está falando sobre desfechos profundos, encerramentos profundos com pessoas da sua convivência. Ou seja, além da questão financeira, envolve também muito a maneira como você está enxergando essa situação, porque fala sobre a sua mentalidade, fala sobre as suas relações próximas, as pessoas com quem você, o seu ambiente, a sua ambiência, ela não é uma ambiência tão legal. Aqui tem uma questão de coisas tóxicas, pode ser no seu ambiente de trabalho também. Então, eu quero que você reflita aqui. Eu estou dando para você vários dados, porque isso aqui é uma coisa que vai se desconstruindo até dia 21 de dezembro. Tá? Onde é que você está se colocando por causa de dinheiro? Ou por obter uma estrutura adequada, que você julgue adequada, né? Avalie as relações próximas, porque dinheiro é importante, mas aqui existe um caminho ou uma solução que talvez você vai começar a enxergar através desse eclipse aqui, tá? É uma dinâmica que está falando. A questão aqui, ela é dinheiro, mas os caminhos não estão fechados para você ganhar dinheiro. O que está obstruído é a visão que você tem sobre dinheiro, ou a visão que você tem sobre a sua competência, sobre as suas competências, a sua vocação. Analise, reveja. Paloma, eu quero sair do meu trabalho, não aguento mais ficar onde eu tô. Então saia, você está certo, saia. Mas como é que você vai fazer isso para sair? Como que eu saio desse trabalho? Quais são os passos que eu preciso dar? Esse eclipse está trazendo isto para você. Esse eclipse está mostrando o caminho das pedras para você. Só que vai depender do seu estado de consciência e de como você está encarando tudo isso. Tá bom? Então é isso, Aquário, que eu tenho para você. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha um eclipse abençoado aí. Curta o canal e em breve eu estou aqui com mais previsões. Até mais.